para tirar encosto. A gente vai chamar de encosto, de obsessor. Qual a diferença de encosto e obsessor? Encosto é gente que não me conhece. Que não tá. Obsessor é meu pai. Entendi. Então, achei que fosse a mesma coisa, não é? Não é. Encosto é gente que me encosta em mim e não me conhece. Está usando só meu tônus vital. Agora, obsessor é gente que me conhece, que já viveu comigo e etc. E quer ficar ali junto quer com ficar você, ali, firme, tirando meu ectoplasma. Que é o caso da Nicole na novela. Sônia, Então, tem uma pergunta aí que se eu não fizer, a minha seguidora de Santos aqui me mata. Que é a Lúcia Marcos, ela repetiu, ela falou o seguinte: Márcia, eu tenho um sonho recorrente, que eu estou presa no elevador de um prédio que eu já mudei há anos e eu não consigo sair desse elevador e esse sonho é direto na vida dela. Nossa. O que pode significar? Eu fiquei presa aflição. no elevador a semana passada, quase morri do coração. É horrível, eu sou claustrofóbica, mas vai. Para sonho, então, eu fico imaginando sonhar sempre com isso, a angústia que deve ser. Sonho recorrente significa que ela tem medo. Realmente ela deve ter um pavor que aconteça alguma coisa com o elevador e com ela, e ela leva isso para o sonho. Tá, é uma representação do medo que ela tem que Exatamente. isso aconteça, né? É ruim mesmo, tá? Mas o pessoal te tira de lá, é só ter controle, paciência e saber esperar e ser retirada com as devidas seguranças, é claro. Né? Outra pergunta também muito interessante, ela fala o seguinte, ela fala o seguinte: minha tia morreu no ano passado e elas chamaram o padre para dar aquela extrema-unção, que é algo na igreja católica comum, né? E ela pergunta, fiz certo, errado, isso é bom, isso não é? Não, é um ritual maravilhoso que se segue na igreja católica e ajuda muito. A extrema-unção é o momento que o espírito se desprende do corpo. Lógico que é bom ter um padre rezando nesse momento, sim. Sabe que tem uma coisa na novela que também chamou a atenção de muita gente, porque todo mundo sabe que a personagem da Leila, da Fernanda Machado, não é? Foi a mentora do golpe para cima da Nicole, para ficar com a fortuna dela, ela colocou o próprio namorado para namorar a Nicole, para poder casar com ela, ser herdeiro, aí a menina ia morrer mesmo e eles ficariam com toda a fortuna. Um plano que parece perfeito, mas tem esse lado que não é só material na dimensão de todos nós, aí você aguenta as consequências, né? Quando ela vai procurar a médium pela primeira vez para ver se a médium aceita, né, a Olenka ir lá na casa e ver essa história da Nicole, a Olenka olha para ela e diz que sente uma coisa diferente, mas que ela preferia não falar naquele momento. Quer dizer, uma pessoa de má índole, mau caráter, ou que tenha uma energia negativa, uma sensitiva, no seu caso, que é o que ela representa na novela, bate o olho e sente, percebe, não responde agora não, daqui a pouquinho você fala pra gente. E ela diz que percebeu alguma coisa estranha. Se ela vai falar depois pra Leila o que é, a gente não sabe, mas provavelmente deve ter sentido do que ela era capaz de fazer, como fez com a Nicole, né? Ficou uma pergunta para Márcia responder, não é? Se quando um médium olha para você, consegue já perceber se você está carregado de energia negativa, se você realmente é um tremendo mau caráter, uma pessoa negativa em si. Consegue, Márcia? Você sabe assim, quando é mau caráter, a gente vê menos. Mas quando Vê menos? Vê menos. Tá. Mas quando está carregado com o espírito, você bate o olho na pessoa, você vê tudo cinza em volta dela, você vê vultos. Nossa, cada pessoa é uma fotografia diferente, não é aquilo que ela mostra. É impressionante isso. Impressionante. Agora, quanto ao caráter, a gente sente a energia negativa da pessoa como se fosse como é que eu posso te dizer? Ela fica 5 centímetros, tudo escuro em volta do corpo físico da pessoa e do perispírito que a gente diz, e a pessoa, ela não consegue mentir por muito tempo que ela é boa, porque é muito densa a aura dela, digamos assim. É muito densa. Densa, não dá para disfarçar. Você sabe que você estava falando dessas coisas, assim, eu estou escrevendo a biografia do Rafael Ilha, todo mundo sabe, mas outro dia eu estava escrevendo uma passagem que ele me descreveu e que, assim, de escrever você já se sente, né? Sente toda aquela energia de
coisa pesada que ele viveu dentro de uma igreja messiânica, que é um lugar de uma energia pura e de purificação mesmo, Purificação. né? Com os passes que eles dão, aquelas coisas todas. Ele estava dentro da igreja, buscando a purificação desse problema das drogas, essa coisa toda. Ele não resiste, ele vai para o banheiro da igreja messiânica, cocaína injetável, claro que ele teve uma overdose. E o que ele descreve nessa overdose, que não adianta nem levar para ele a possibilidade de ter sido uma alucinação em função das drogas, porque ele diz que tem absoluta certeza que não é. Porque conforme ele teve overdose, teve convulsão, o corpo batia no chão, voltava, você não tem controle sobre o seu corpo. Ele diz que teve uma hora que ele agarrou no vitrô do banheiro, porque ele sentia e começou a sentir. Ele diz que ele via pelos rodapés, não é? Muita gente que começou a ficar em pé em volta dele. Ele não conseguia ver os rostos, mas ele ouvia gargalhadas, ele ouvia burburinho e ele começou a ouvir arrastar de correntes. Então ele diz que naquele momento ele teve a plena sensação de que ele estava morrendo e ele estava indo para o inferno. Ele sabia que lá era o destino dele, porque era como se a terra se abrisse naquele momento, eles saíssem e já estivessem, né, para levar ele embora. Então ele diz que ele ouvia risadas, aquela coisa sinistra que parecia um filme de terror. O que ele fez? Ele se agarrou ainda mais e começou a rezar e pedir: meu Deus, me tira daqui, não me deixa morrer, não me deixe para o inferno, não sei o quê. E nesse momento, que era o momento mais difícil de tudo, foi a hora que o pessoal sentiu falta dele, bateu na porta do banheiro, não conseguia abrir, porque ele não conseguia nem parar do corpo, pular por conta própria, ele não tinha esse controle. Quando ele pede para Deus esse milagre, ele fala: me tira daqui, pelo amor de Deus, eu não quero morrer, não me deixa morrer. Ele tinha 20 e poucos anos, não é? É que eles batem na porta, ele não consegue abrir, eles arrombam a porta, arrancam ele de lá e conseguem salvar a vida dele. Muito impressionante isso, né? Nossa, é como se história. realmente ele estivesse indo para o inferno e ele se agarra em Deus. E Deus o salva, na verdade, porque naquele momento eles arrumam a porta do banheiro e o tiram de lá. É muito impressionante. umbral mesmo. já, né? Escrever isso te traz uma coisa também. Quer dizer, é tudo Pesado. muito espiritual mesmo, né? Você acredita, assim, para ele sabe que não foi alucinação. Você acha que realmente ali eram coisas que ele iria para o inferno se ele morresse naquele momento? Ele iria para um umbral pesado. Existem vários tipos de umbral. Existe um umbral infernal, um umbral de gente drogada, de gente que está mal, de gente que sofre mais do que o normal. Eu tenho certeza que ele viu isso. É arrepiante. É arrepiante. É arrepiante. Realmente. É gente sofrer, sabe? Gente que sofre, gente que não tem luz, que não tem paz. E eles ficam no umbral. E ele estava viajando para lá quando ele se apegou a Deus. Se apegou a Deus e Deus puxou os pra anjos, cima, né? Os anjos, na verdade. Sônia, tem dois twitters interessantes. O do Everton de Araraquara, ele comenta do gato. Ele fala o seguinte, que quando ele fica doente, o gato fica do lado dele. Parece querendo proteger, Com certeza, corroborando né? o que a Márcia Com disse. certeza proteger. E o Pupa Dias, ele está com uma dúvida, que ele acredita que ele pode ficar rico. Pupa, eu conheço o Pupa. Conhece Como o- vai, meu rei? Super beijo pra você, tá? Ele fala o seguinte, Sônia, eu já sonhei com um senhor idoso me passando uma numeração, só que eu não sei como usá-la. Será que estão querendo dar o segredo da loto, de algum tipo de... Ah, legal, eu já vi muito disso, hein? Eu já vi muita mesmo? gente sonhando, nossa, eu já vi muita gente sonhando com os números da sorte. Tenta, né? Pode ser que seja um amigo teu espiritual que está tendo a oportunidade de te ajudar, por que não? Com Quem toda sabe você vai fazer certeza, né? um bom proveito desse Quem dinheiro. não arrisca nunca vai saber, né? Não dá Exatamente. pra ganhar no jogo se não jogar. Então manda bala, realmente. Joga, viu? lógico, Joga lógico. lá. Fala, Lugano. Outro detalhe aqui, tem muita gente dizendo que na casa dela, ela passa a ver um vulto, não consegue ver a fisionomia Isso da acontece pessoa. muito, né? Certo. E essa pessoa fica amedrontada porque não entende o que é esse tipo de fenômeno. E algumas pensam até em mudar de casa. Na verdade, os espíritos umbralinos, eles não têm mesmo rosto, né? Eles não têm rosto definido, a não ser que usem o ectoplasma de um médium para materializar esse rosto. Eu não acho que tem que mudar de casa, mas tem que limpar a casa, tem que deixar a casa arejada, tem que orar, não pode chorar na casa, não pode se fazer de vítima na casa,
precisa jogar água com anil. Gente, é muito simples isso. Água azul, qualquer corante azul para limpar a casa, abrir as janelas, fazer, sabe, ter músicas maravilhosas na casa, vai evitar isso, qualquer espírito sofredor. Espírito sofredor gosta de gente sofredora. Se você está sofrendo, o espírito sofredor vem atrás para tirar teu ectoplasma. Vamos ver as fotos, então, dos fantasmas? Vamos lá, para vocês darem sua opinião aí, pensar, refletir a respeito. Que pode haver esse tipo de foto com toda certeza, Lógico. né? Isso não seria só montagem, algumas são verdadeiras. Algumas são verdadeiras, mesmo. outras são Porque o fenômeno existe. O olho da câmera, o olho da câmera é espiritual total. Realmente, né? Eu tô aqui com uma lista de fotos que a gente tem assim que é enorme. Eu vou começar por uma que presta atenção no que é. Um suposto espírito apareceu em uma das cenas da novela Lado a Lado e se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e nos bastidores das gravações da produção global. Olha aí, vamos ver. A aparição surge por alguns segundos atrás de Lázaro Ramos, tá? Na novela Lado a Lado. Eu me lembro disso. Foi muito comentado mesmo na época. Tá bem... Mas muito, parece uma pessoa. Parece, tá, com certeza tá lá, né? É alguém que passou, alguém... Ele está de escuro, então a gente supõe que essa pessoa esteja no umbral, não esteja bem. Passou... Mas você acha que é um espírito, não é uma pessoa mesmo? Eu Porque acho que o é um pessoal, espírito. aliás, deve ser mesmo espírito, porque o pessoal que estava participando das gravações ninguém viu, não tinha ninguém na casa, então provavelmente é isso mesmo. Provavelmente é um espírito. E você vê que ele está de escuro, portanto ele está sem luz, está no umbral. Certo. Nossa, atrás do Lázaro Ramos, hein? Bem atrás. Isso foi né? muito discutido na Sônia, época, também eu me lembro. tem uma O que questão que você acha? também, Sônia, de pessoas que falam que de vez em quando aparece fogo na casa. Como assim? E a pessoa está na casa dela e alguma coisa pega fogo e não tinha em tese nada que pudesse gerar. Existe a combustão espiritual, sim. Sempre depende. É impressionante isso. Uma boa pergunta. Quando existem meninas e elas estão na fase menstrual, pré-menstrual, pode muito bem promover esse tipo de efeito na casa. Olha, sabe que em relação a essa foto, durante essa cena que foi exibida na novela Lado a Lado da Rede Globo, Zé Maria, que era o personagem do Lázaro Ramos, está ensinando capoeira para as crianças. O fantasma aparece vestido de preto ao fundo e ele desaparece instantes depois. Quer dizer, ele não só foi fotografado, pelo jeito ele foi visto em questão de segundos. Assim, apareceu e desapareceu mesmo. Pode ter sido alguém que vivia nessa casa? Pode, com certeza. Se o local for real, não for só cenográfico, né? Pode ser alguém que vivia nesse estúdio, nessa casa, com certeza. Ele estava, parece que, assistindo, né? O que estava capoeira, acontecendo, a aula de capoeira, na verdade.